Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, eu sou cientista político, estamos no dia 7 de janeiro de 2017. Ontem aconteceu mais um ataque a mais um grupo de criminosos, agora no estado do Acre, fazendo chacina em presídio, destruindo o presídio, matando pessoas, fazendo degola, coisa desse tipo. E aí a imprensa está dizendo, está comentando bastante, que a questão é de facções criminosas, de grupos criminosos que estão disputando poder. Isso já em 2 estados. Então eu quero explicar para vocês uma situação que é histórica, mas pouca gente lembra. Porque as pessoas não buscam a história, não buscam saber de onde as coisas vêm. As coisas não acontecem ao acaso, elas têm um motivo para acontecer. Mesmo um caso como este, tá? E existe uma história. A relação do PT com o PCC é anterior à própria criação do PT e à própria criação do próprio PCC. Os dois foram criados pós período militar, né? Mas dentro das prisões do período militar. Foi no período militar que essa aproximação se deu. Porque o PCC é quase que um partido político dos presos. É uma veia ideológica, é uma facção criminosa com hierarquia e ideologia. Tem uma proposta. Ela entende que existe ali além da hierarquia, uma revolução em andamento. Então as coisas que acontecem dentro dos presídios em relação ao PCC é no mesmo estilo das FARC, das Forças Revolucionárias da Colômbia. Eles promovem aquilo, vendem drogas, traficam, entram em conflito com forças militares e agora estão querendo ocupar cadeiras lá na Colômbia, dentro do Congresso. Então toda essa situação a gente percebe que existe um braço do crime organizado no poder. E o braço organizado, do crime organizado, das prisões do Brasil se representa no PT ou nos partidos aliados, mas ligados a movimentos dos direitos humanos para os humanos. Isso surgiu dentro do período militar ainda. Isso surgiu no momento que começaram os militares a prender aquelas pessoas que faziam aqueles movimentos de sequestro, aqueles movimentos de assalto a banco, com a alegação de que estavam fazendo, na verdade, um processo revolucionário. Olha, a gente sabe que sequestrar, matar, roubar, esse tipo de coisa não é uma situação correta, é uma coisa fora da lei. Era fora da lei antes e continua sendo fora da lei agora. Período democrático, roubar, sequestrar, matar, ainda é uma coisa errada, ainda é contra a lei. Mas essas pessoas, quando eram presas, elas usavam aquele discurso delas para mostrar para os outros presidiários que elas estavam fazendo aquilo por um ideal maior, que elas estavam lutando contra o sistema, contra o sistema opressor, contra os opressores capitalistas que estavam fazendo aquele tipo de processo. Então esse discurso foi encampado pelos presidiários.
e ali houve então a criação de uma doutrinação anti-Estado, anti-sistema, e que eles, presos, na verdade estariam lutando em favor de uma revolução armada do povo contra o sistema que era opressor contra eles. Essa é a linha, essa é a lógica, esse é o raciocínio. No momento que existe essa consciência, entre aspas, por parte dos presos, o que acontece? Se cria o chamado PCC e o crime se torna organizado, começa a buscar o acesso ao poder. Então, uma tendência que todos os presos sempre apoiem grupos de esquerda. Por quê? Porque esses grupos vão lutar em favor dos direitos humanos e especificamente em favor dos presos. Vocês percebam que todos esses presos que morrerem, eles vão ser considerados pelos próprios presos como mártires. E pela justiça, pelas leis que foram criadas nos governos petistas, eles vão receber as famílias deles vão receber gordas indenizações. Então ninguém vai sair perdendo nessa história. Mesmo aqueles que forem assassinados, as suas famílias serão beneficiadas de algum modo, né? Só quem sai prejudicado nesse processo é o Estado, que terá que pagar durante a vida toda indenização para a família de criminoso, porque eles morreram dentro da prisão. É como se fosse uma indenização por serviços prestados à nação. Em governos petistas foram criadas essas vantagens, que sobrepõem as vantagens que poderiam ser para militares, para heróis militares ou heróis da polícia que defendam o povo contra esses marginais. É uma inversão de valores nesse processo. Então isso que vocês devem se dar conta, de que na verdade esse crime organizado, ele teve acesso ao poder em determinado momento e houve uma inversão de valores. E isso aconteceu, foi uma falha do período militar. Eles, ao invés de separar os criminosos intelectuais, aqueles que eram considerados criminosos políticos, eles colocaram eles junto com presos comuns. Foi a grande falha, foi o grande engano, foi o grande erro do período militar. No momento que eles fizeram isso, eles doutrinaram todos aqueles presos comuns indiretamente, porque houve ali a propagação da filosofia dentro dos presídios. Esse foi o maior engano que os militares cometeram. Eles cometeram vários enganos. Militar não é para ter governos militares. Eles entram para fazer a reforma necessária e entregar para os civis. No momento que eles tentaram fazer a parte deles, que eles tentaram fazer, mostrar para as pessoas um caminho, alguma coisa diferente, combater o comunismo, fazer um modelo administrativo de Estado que fosse para o bem da nação, um tipo de governo técnico. No momento que eles mostraram isso, tentaram fazer isso, eles acabaram, por falta de experiência, né, por falta de traquejo político, permitindo que houvesse um aparelhamento ideológico de Estado que não foi intencional da parte deles, não foi esse o projeto deles inicial, né? Então isso aí foram induzidos ao erro. Estrategicamente isso já era um projeto da esquerda, né, que queria se formar, de se legitimar para conquistar o poder, e ela queria fazer isso através das formas de direitos humanos. Então desde aquela época havia esse planejamento nesse sentido, inverter os valores sociais e começar isso a partir de um braço armado. Onde é que eles conseguiriam pessoas revoltosas? Onde é que os militantes radicais conseguiriam pessoas revoltosas? Bom, eles precisavam ser presos para levar as ideias deles para as prisões. Então foi intencional, não foi ao acaso.
Isso foi proposital, foi planejado. E percebam, PCC, primeiro comando da capital, ele é um braço ideológico, um conceito ideológico. A oposição a ele, que houve uma oposição dentro do próprio movimento, por questões também de divergências ideológicas internas da própria esquerda, foi o chamado Comando Vermelho, né? Então, mas também que é o CV, né? Então tem o PCC e o CV. E os dois são linhas. O vermelho tem o conceito de vermelho de sangue, de vermelho de crime, mas também tem o vermelho de socialismo, de comunismo. Tem a ver com essas linhas ideológicas nesse aspecto. E aí você percebe nesse momento o quanto existe de influência política dentro do crime organizado. Né? Isso acontece na América Latina, isso acontece em todas as partes do mundo. Né? Hoje está acontecendo isso em todas as partes do mundo. Então há uma tendência que esse tipo de situação aconteça. Né? E a explicação lógica para isso é exatamente a infiltração política dentro do sistema prisional. O que está acontecendo hoje no Brasil é um braço desse processo. É algo planejado, intencional, exatamente para ser um braço armado numa possibilidade de uma guerra civil. Tá? Então, se aconteceu num presídio, primeiro no Amazonas, agora no Acre, e se acontecer em outros presídios, a meta está ficando bem clara, está ficando bem objetiva. Eles querem fazer uma revolta a partir dos presídios para trazer insegurança e fragilizar o atual governo. Porque não interessa ao ex-governo dizer que esse atual governo seja capaz de trazer segurança e estabilidade. Então eles fragilizaram o sistema prisional. No momento de crise qualquer, eles podem implodir o sistema prisional e deste modo resgatar através de um discurso de controle social por parte dos oprimidos. Eles vão tomar o poder através de braços armados do crime organizado. Assassinos, traficantes, estupradores, assaltantes de banco, sequestradores, essas pessoas com esse tipo de comportamento, esse tipo de treinamento inclusive, e com um pós-doutorado na faculdade do crime, que é hoje as prisões, doutrinados por movimentos, e todos aqueles que não forem simpatizantes são vitimados nesse sentido, e ao mesmo tempo se tornam seres que acabam sendo beneficiados de alguma maneira, as suas famílias, né, por conta desse tipo de coisa, fragilizando um pouco o governo, porque retira capital do caixa do governo que poderia ser para a manutenção da segurança do Estado. Então eles fragilizam o Estado ao mesmo tempo que de várias maneiras. Isso tudo é intencional, né? Isso tudo foi planejado. E por gente que estava no governo, gente que estava no poder. Né? Pessoas, a própria Dilma Rousseff, ela foi uma das que foi presa, né, como participante de um grupo que sequestrava, que assaltava bancos, né, e ela foi presa nesse sentido, chegou ao poder como presidente do Brasil, né, e no momento que ela estava como presidente do Brasil, uma das áreas que ela menos investiu foi exatamente a área carcerária. Ela, que foi cárcere, né, não investiu numa área onde ela sabia que as pessoas estavam passando necessidade, passando dificuldade. Ela não investiu na melhoria do sistema prisional. Não, ela não se importou com isso. Pelo contrário, ela se importou em fragilizar mais o sistema. Por quê? Qual o motivo? Uma pessoa que passou por isso, ela sabe o quanto sofre dentro de uma cadeia, de uma prisão. Por que ela não trabalhou a questão dos direitos humanos desse grupo? Não, ela não teve essa intenção. Em nenhum momento ela teve essa intenção. Por quê? Porque ela seria hipócrita se ela fizesse isso. A ideia era prejudicar o sistema prisional e deixar ele em ponto de bala para ser utilizado em caso de uma crise
onde ela perdesse o governo, e aí ela pudesse utilizar aqueles braços armados indignados contra o novo governo, através de um discurso, pessoas com baixo nível de escolaridade, facilmente manipuladas, e que fossem conduzidos por um comando maior, por um controle de poder, que seriam as organizações criminosas estabelecidas dentro dos presídios. É isso que acontece de fato. Ela manipulou o povo brasileiro, inclusive os próprios criminosos, né? E não foi só ela, né? Através dos sindicatos também, o Lula, né? E outros grupos, outros segmentos da sociedade, mas a gente percebe que houve uma intenção no processo. Isso não veio ao acaso. Todos aqueles presos políticos tiveram envolvimento nesse processo, doutrinaram nas prisões, fizeram esse desserviço à nação. Isso foi o que aconteceu com a esquerda de fato na história do nosso país. Eu espero que agora vocês tenham entendido como é que essa coisa aconteceu, como nós chegamos até aqui por desse modo, desse motivo, né? E como o crime organizado se organizou de fato. Isso é que está acontecendo agora nos nossos presídios, é isso que está acontecendo. Então, pode ser um prenúncio de uma guerra civil. E por que está acontecendo isso agora, neste momento, você vai me perguntar? Diz assim, muito provavelmente porque esteja muito próximo da prisão de Lula, talvez até de Dilma, e talvez da extinção do PT. Senão, não estariam acontecendo todas essas revoltas. Isso aí é como uma ameaça, dizendo assim, olha, se vocês prenderem Lula, nós vamos explodir os presídios. É basicamente isso que eles estão tentando nos mostrar. Essa é uma ameaça. Isso é uma ameaça, tá? Eles estão dando uma demonstração de força através dos presídios. É isso que eles estão fazendo de fato, tá ok? Muito obrigado pela atenção dispensada.